Muito bem, hora de oração, excelente dia para você. Como é que você está hoje? Deus te abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. Como você está se sentindo hoje? O Senhor renove as suas forças, revigore a sua fé, confirme as promessas em nome de Jesus. Eu quero falar com você hoje sobre o caminho do Senhor para derrubar os preconceitos, derrubar os julgamentos antecipados, o caminho do Senhor para pôr por terra mesmo todo o juízo de valor que de alguma maneira represente um incômodo na alma de alguém e que acaba se tornando realmente uma prisão. E muitas pessoas em um nível ainda carente vamos dizer, de crescimento espiritual, ficam paralisados nesses julgamentos, nesses juízos de valores e ficam presos às murmurações, presos às iras e tudo mais. Isso acaba impedindo um desenvolvimento, um crescimento e uma evolução espiritual que são necessárias para você dar conta realmente de ser aprovado por Deus. E por isso eu creio que esse assunto ele é muito importante. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 45, é um texto bastante conhecido, aquele texto que Filipe encontra um amigo. O amigo dele era o Natanael. Os dois depois vão obviamente se tornar chamados pelo Senhor ungidos e apóstolos. No versículo 45 diz: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Filipe estava no episódio do Senhor Jesus chamando Pedro, Tiago, João, enfim, a ele também. Ele vem e traz essa boa nova, a revelação do Messias que havia chegado para o amigo dele, para o Natanael. Versículo 46, perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Meu Deus, essa palavra vem e vê, ela é realmente um grande segredo espiritual, que traz assim, em primeira instância, esse desafio, sabe, diante de sentenças, que traz esse desafio diante de provocações mesmo, que quando promovidas, ela vai ter uma resposta, e essa resposta vai ser eminentemente espiritual, pela revelação e pela presença do Senhor, porque ele não iria desonrar a sua palavra diante de Filipe, que havia recebido aquele chamado, aquele grande comissionamento, né? Então vem e vê. Vem ver se o Senhor não vai se mover, vem ver o amor desse Deus, vem ver a grandeza do toque do seu Espírito. E onde você está aí agora, eu tenho certeza que eu estou falando aqui em nome de Jesus, diante do Senhor. O Espírito Santo de Deus estende uma mão de ternura sobre você. Por quê? Porque Ele é fiel com a palavra que Ele envia sobre aquele que tem, de fato, uma conexão, uma integração com essa mensagem, com essa direção. Vem e vê. E ele testifica mesmo, né? Agora o que é interessante é como Natanael era um judeu, estava preso àquele rudimento, aquele preconceito, aquele juízo de valores, não é? A primeira dúvida não era a questão de Nazaré, já vou falar, mas era a questão de Messias. Como assim Messias? Né? Muita gente vai na igreja: não, você vai mudar de vida. Como assim mudar de vida? Né? Às vezes até olhando para você mesmo, fala assim: poxa, mas mudou tanto a sua vida, mas você é uma pessoa comum, que vive aqui, que trabalha ali, enfim, vive os problemas como todo mundo. Como assim mudar de vida? Então a grande realidade é que Natanael, ele estava ali olhando e dizendo: Messias? Como assim Messias? Né? Porque os judeus esperavam de fato um imperador, um rei que fizesse frente às legiões romanas e marchasse triunfalmente com o exército de Israel até Roma e dominasse
e a Europa, enfim. Essa primeira questão, que era uma questão espiritual, da falta de entendimento da Escritura, da falta de discernimento mesmo de que havia chegado o tempo de Deus, né? E depois Nazaré, o julgamento que ele tinha de Nazaré, porque Nazaré era um lugar paupérrimo, era um lugar realmente das primeiras invasões, né, que chegavam de todos os povos naquela região de Nazaré, na região da Galileia, e Nazaré naqueles altos. Nós tivemos lá em Nazaré 2013 ou 2014, se não me engano, e eles têm lá a Vila dos Pastores até hoje, né? A sinagoga preservada de Nazaré, tudo mais. Jesus não pôde fazer muitos sinais em Nazaré. Havia de fato uma incredulidade, era a casa dele, eles conheciam, ele sabia que ele era filho de José e de Maria. Mas no caso de Natanael era esse preconceito, esse juízo de valores, era esse julgamento de um lugar. Como vamos extrapolando, por exemplo, a periferia, ou um lugar de humildes condições, ou de pessoas que não têm acesso a algum nível de saneamento básico e de grandes escolaridades, não pudesse ser de maneira alguma um celeiro de grandes talentos, sabe? Então era mais ou menos por aí. E muita gente ainda tem essa marca, ainda carrega essas dores dos julgamentos da sua formação, das coisas que ficaram pelo caminho, e vivem de alguma maneira tapando o sol com a peneira, sem de fato terem exposto aquela ferida para que ela seja de fato tratada, né? E no tempo certo fechada aquela cicatriz e aquela dor não exista mais. E a pessoa possa dar conta da vida e se levantar para se mover e para encontrar a alegria de viver. Encontrar a mesma alegria de viver. Quando eu falo assim, né, sempre digo, né, eu ainda não vivi os melhores dias da minha vida, em outras palavras, é isso que eu quero dizer, da gente poder encontrar a alegria de viver em cada fase de vida que a gente tem e não ficar mais presos aos juízos, julgamentos e preconceitos que temos de nós mesmos, como se fôssemos errar e fracassar de novo da mesma maneira, para ficar perdido de novo da mesma forma com os golpes que já tomamos. Não. Eu ainda não vi os melhores dias da minha vida, então é de você encontrar uma maneira e um caminho de ser feliz nesse tempo que Deus promoveu. Agora, o que guarda essa mensagem é uma grande revelação de Deus. Se lembrando de Isaías 53, não é? Quando Isaías diz que ele era o servo sofredor e que foi moído pelas nossas transgressões, traspassado pelas nossas iniquidades. Mas o versículo 2 diz, Isaías 53, 2, porque ele foi subindo como renovo, e perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Meu Deus, sabe o que está escrito aqui, querido? Sabe o que está escrito aqui, Isaías 53, 2? Aqui está escrito o seguinte termo em hebraico: Nazaré, 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 Nazeret, 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 Nazeret. É isso que está escrito aqui. Porque ele foi subindo como um renovo. A palavra renovo é a palavra Nazaré. Sabia disso? A transliteração, claro, mas a raiz é a raiz de Nazaré. E como raiz em terra seca, ora, terra seca que não dava nada, não servia para nada, Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, não adianta plantar, não adianta esperar, não vai vir nada bom de lá, é terra seca, sabe? E tem gente que às vezes ainda vive essa esterilidade como de uma terra seca. Mas vai chegar o seu tempo, não é? Abraão se tornou pai de multidões. Isaac se tornou pai de multidões. Homens que desposaram mulheres estéreis. Jacó se tornou pai de multidões. Então, a gente tem que aprofundar mesmo a nossa fé, ou talvez mudar, né, nesses termos modernos agora, as nossas crenças, e reinventar mesmo a nossa fidelidade, a nossa forma, sabe, de viver, de servir a Deus na palavra. Porque, em nome de Jesus, eu não sou uma terra seca. Você não é uma terra seca, entendeu? Eu não sei o que posso ter
ocorrido nos seus caminhos, nos seus dias. Nós não somos terra seca. Talvez tenha ficado uma ponta solta em algum lugar, mas em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para alinhavar e para costurar toda e qualquer linha solta nas nossas vidas. E vem o tempo poderoso de Deus em nome de Jesus. Não tinha aparência nem formosura, tipo assim, os caras que vêm de Nazaré são tudo feio. Meu Deus, olhámo-lo e nenhuma beleza havia que nos agradasse. As pessoas, elas querem buscar, sabe o que, queridos? O padrão, os estereótipos que são padrões dos dias de hoje. Mas a grande realidade é que o nosso padrão é o padrão do reino, é o padrão do reino de Deus, é a beleza do Espírito que um homem de Deus pode esconder no seu coração, pode demonstrar com as suas atitudes, que um pai de família pode se sacrificar para servir os seus filhos, que uma mulher de Deus na casa do Senhor se alegra nas pequenas coisas e tem zelo com a obra de Deus e refuta desejar o mal para quem quer que seja, sabe? Então existem valores e grandezas que são muito diferentes. E hoje, pensando bem, sabe, eu me alegro muito, muito mesmo, porque por muito tempo na minha vida eu achei que eu tinha uma história vazia, sabe? Por muito tempo eu achei que eu não tinha. Eu via gente que tinha tanta coisa para contar, tanta história para contar, foi em tanto lugar, viajou para tanta coisa, fez tanta coisa, realizou tanta coisa. Eu lá falava, nossa, meu Deus, eu não tenho nada para contar. Mas não é verdade, não é verdade. Escute o que eu quero te dizer. Vindo de Nazaré, vindo da Galileia, comparado com quem vem de Jerusalém, você não está devendo nada. Você não deve nada para ninguém, porque o amor de Deus, ele realmente recaiu sobre as nossas vidas. Por isso que você vai ver na extensão lá dos versículos de João 1, a partir do versículo 47, você vai ver que Jesus vem e interpela por antecedência o Natanael e o Felipe, dizendo, eu te vi enquanto você estava debaixo da figueira, sabe? A revelação veio ali antecipar mesmo, de maneira muito rápida, aquela situação. Jesus veio, né? Versículo 47, eu vou ler aqui. Viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita de quem não há dolo. Então ele era um homem temente a Deus e servia a Deus pela lei. E depois no 48 ele diz, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. A revelação que aquele que veio de Nazaré, que não tinha aparência nem formosura, olhamos e não tinha nada, da terra seca, blá, 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 era realmente o profeta, o Filho de Deus. Gente, eu encerro com isso. Tem muita gente olhando para mim e para você e não estão dando nada. Não estão dando um vintém, nem por mim e nem por você. Mas presta atenção no dia de amanhã, o que vai acontecer, porque Nazaré significa renovo. Fica com Deus, ore por nós.